Yamo, 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 yamo. Hoje é dia de massa. Isso mesmo, massa. Você vai falar pra mim, ai Jéssica, mas no canal não é de confeitaria? É de confeitaria. Mas com certeza você já viu em alguma live ou alguma propaganda eu falando que a placa boleadora ela não faz só doce. Então vem comigo que hoje é dia de massa. E sabe o que é isso daqui? Nhoque. Nhoque de batata doce. Por que de batata doce? Porque é o meu preferido, é o que eu mais faço aqui em casa e ninguém nem sabe que é de batata doce, fica uma delícia. Então eu resolvi compartilhar a minha receita com vocês e ensinar na placa boleadora como é que faz. Porque na minha última live, eu não lembro qual loja que foi, me perguntaram se dava pra fazer barulhos. Tem muito disso aqui. Mas tudo bem, vamos continuar. Me perguntaram se dava pra fazer nhoque e era uma aula show. Então, as pessoas que estavam em volta, eu tava explicando pra elas como é que faz. Isso, obviamente, tava ao vivo, as pessoas viram. E me procuraram no Instagram, me procuraram no WhatsApp, me perguntando como é que fazia. E eu resolvi, então, compartilhar com vocês pra tirar todas as dúvidas de como é que faz, porque não é aquela massa tradicional que nós já estamos acostumadas, né? Aquela massa que você faz ela crua e depois você tem que cozinhar ela na água e tudo mais. É uma massa que ela já vai ser cozida, tá? Então ela dá um pouquinho mais de trabalho no começo e ela é um pouquinho mais prática no final, porque a gente não vai precisar cozinhar ela em água, tá bom? Pode adaptar ela para a massa da sua preferência com batata, dá certo, mandioquinha, abóbora, enfim. Dá pra fazer do sabor que vocês quiserem. É que aqui em casa a gente consome muito batata doce. Então eu faço essas maravilhas aqui, ó, de batata doce e nem parece que é de batata doce. Vamos à receita e aos ingredientes que eu vou colocar aqui do lado. Então, ela vai 1 kg de batata doce já descascada e crua, tá? Eu peso ela descascada e crua. Então, é 1 kg de batata doce descascada. 100 gramas de margarina com sal ou sem sal, fica a critério de vocês. Se for com sal, vocês vão colocar um pouquinho menos de sal na massa. Se for sem sal, vão temperar um pouquinho mais. 350 gramas de farinha de trigo, 200 ml de leite, sal e pimenta a gosto. Você pode temperar a sua massa. Tem gente que usa páprica, tem gente que usa temperos, tem gente que usa sazon. Eu não gosto de sazon, mas tem gente que pode temperar da maneira que você quiser. Eu gosto de um tempero mais neutro, então uso só o sal e a pimenta do reino, tá? Porque eu gosto de dar um sabor com o molho, né? Então eu acho que o segredo de uma boa massa é o molho. Então eu faço uma massa mais neutra, tá? Eu saborizo ela com o molho de sua preferência, que aqui em casa o que ganha é a bolonhesa, tá bom? Então vamos para o passo a passo, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no final do vídeo. Vocês podem fazer os comentários que eu vou tirar a dúvida de todos vocês, tanto aqui quanto no Instagram. Eu estou à disposição de todos vocês. Então vamos ao passo a passo, que é agora. E como eu falei na receita, eu peso a batata doce já cortada e descascada e crua. Depois disso eu vou cozinhar elas e a gente vai fazer um purê. Cozinhou, quando ela ficar bem molinha, a gente escorre a água e vamos amassar ela assim como vocês estão vendo, até elas ficarem bem amassadinha. Agora eu vou passar todo o meu purê para uma panela. Todinho. Vocês podem ver que não fica aquele purê perfeito, que parece que passou na peneira, tá? Amassou, tá bem amassadinho, pode colocar pra panela. Vou colocar junto a minha margarina. O leite, eu também vou colocar na mesma panela. E o sal e a pimenta do reino, tá? Todinho junto. A única coisa que eu não vou colocar agora é a farinha de trigo. Eu vou colocar todos os ingredientes na panela. Agora eu vou misturar muito bem, antes de ligar o fogo, eu vou misturar muito bem todos esses ingredientes até virar uma massa, até eles se incorporarem e ficarem tudo uma mistura só, até ficarem bem incorporados um no outro, tá? Ficarem uma coisa só. Agora sim, eu vou levar o fogo
e eu vou deixar levantar a fervura. Como a nossa massa, ela é uma massa bem grossa, ela já está grossa, ela não tá num ponto líquido, fica um pouco difícil de dela começar a ferver, a borbulhar. Mas como vocês estão vendo aí no vídeo, ela já está começando a formar umas bolhas, sair um pouco de ar entre a massa. Significa que ela tá bem quente. Então, eu vou deixar isso começar a ser contínuo. Quando começar a sair várias bolhas, quando você vê que a massa está extremamente quente, ela vai começar a fazer um barulho, né, de borbulhando, ó, de sair ar no meio da massa. E é nessa hora, quando ela estiver assim bem quente, saindo várias bolhas, que eu vou jogar a minha farinha de uma vez, como vocês vão ver agora. Então agora a minha massa ela tá bem quente, praticamente fervendo. Vou jogar minha farinha inteira de uma vez, as 350 gramas, e vou começar a mexer. Essa é a parte que eu falo que é a mais difícil, porque tem que ter força. Essa parte, geralmente, eu dou pro meu marido fazer. Eu trabalho com uma panela que já mexe, porque eu faço salgadinho, então ela mexe já sozinha essa massa. Só que nem todo mundo, claro, tem acesso a essa panela. Então, o vídeo eu fiz questão de fazer ele todo na mão, pra vocês verem que também dá certo, tá? Aí eu troquei pra uma colher de pau e dei pra ele mexer pra mim, tá? Eu tenho uma colher de pau só para salgadinhos, porque a espátula de silicone, ela quebra nesse processo. Dá uma grudadinha no fundo da panela, não tem problema, depois você coloca de molho, sai tudinho. E aí você vai mexendo dessa forma, vai fazendo um pouquinho de força que a massa fica bem pesada, para cozinhar todos os lados da massa, até ela virar uma massa lisa, igual uma massa de coxinha, fica igualzinho uma massinha de modelar, que não vai grudar nas mãos. Então, você vai começar a fazer esse processo aí, dura aí coisas de uns 10, 15 minutinhos, até ele chegar no ponto de você manusear ela sem grudar nas mãos e não tá mais com gosto de farinha, porque ela vai incorporar e ela vai cozinhar, então ela vai ficar com gosto de massa de salgadinho, tá? E aqui nós chegamos ao ponto de trabalhar com ela, o ponto que eu falei que fica parecendo uma massinha de modelar, tá? O ponto perfeito pra gente colocar nossa massa na mesa para esfriar e já fazer os nossos nhoques. Então, aqui ela já está 100% cozida. E aqui, se você tiver uma mesa, assim, de pedra ou uma pia de mármore, de granito, é o ideal, tá? Mas se não tiver também, não tem problema, pode ser na mesa que você tiver, bem higienizada. A gente vai colocar ela agora para esfriar e sovar. Eu vou usar aqui o meu rolo, eu vou abrir a massa na mesa, tá? Com a ajuda do rolo, e eu vou deixar ela aqui descansando ela até ela amornar para eu conseguir colocar a mão nela. Aí a gente vai vir aqui e vai fazer a sova dela, pra se tiver qualquer gruminho, qualquer pedacinho de batata, qualquer pedacinho de farinha, vai se dissolver e vai ficar uma massa bem lisinha. Essa de massa de batata doce, como a batata doce ela tem uns pedacinhos mais escuros, ela fica com esses pedacinhos aparentes no nhoque. Particularmente, eu adoro porque dá aquela impressão mesmo, dá a intenção, mostra a intenção de que é um produto 100% artesanal, feito realmente com a batata doce, em natura, né? Então, é algo que eu particularmente adoro e eu acho que fica muito gostoso, eu acho que valoriza muito o nosso trabalho. Esse processo aqui é o processo que eu tô fazendo para esfriar ainda mais rápido, então eu volto a abrir a massa na mesa, venho com uma espátula, dobrando ela, como a nosso mármore, ele é frio, né, a nossa mesa, então eu volto abrindo ela na mesa e volto fechando, tirando ela e mudando ela de posição, tá? Para esfriar mais rápido e eu poder manipular ela mais rápido. E agora eu vou porcionar a minha massa para começar a sova. Para sovar ela, para deixar a massa bem lisinha, como eu já tinha falado, para tirar qualquer gruminho. Porcionar ela também
para armazenamento, se eu for trabalhar com ela agora. Logo depois que eu fizer essa sova, eu já posso ir para minha placa fazer as modelagens. Ou então colocar num saquinho de congelamento e congelar, num plastiquinho filme e guardar na geladeira, tá bom? Então, esse é o último processo antes da modelagem ou antes do armazenamento. E aqui já estão todas as minhas massinhas porcionadas, ó, prontinhas para já ir para a placa e modelar os nossos nhoques. Ó como elas estão bonitinhas, bem artesanal, perfeitas. Então, aqui eu já tô com as minhas massinhas prontas. Eu embalei elas todas em plástico filme, assim, ó, individuais. Por quê? Porque ontem, quando eu fiz a massa, eu fiz ontem, eu não fiz hoje, então eu guardei elas na geladeira. Elas não têm necessidade de descansar. Após esfriar, pode vir aqui modelar elas tranquilo. Só que como tava tarde, eu decidi vir gravar a modelagem hoje, então eu guardei elas na geladeira, tá? A validade delas assim, ó, na geladeira é até 7 dias e você pode guardar elas congeladas também por até 3 meses. Então é super versátil e super prático para você armazenar. Então, deixa eu colocar aqui do meu lado e vamos começar a modelagem. Já deixei elas aqui assim, ó, todas divididas do jeitinho que vai para a placa. Vou pegar aqui a minha placa. O tamanho, pessoal, fica a critério de vocês, tá? Não precisa ter um tamanho padrão. Eu, particularmente, acho que eles ficam muito bonitinhos quando eu faço aquele tamanho de 15 gramas, sabe? Que eu sempre mostro nos vídeos o brigadeiro saindo e eu falo, ah, esse tamanho aqui é o que eu gosto de fazer os meus nhoques, tá? Então, eu vou fazer como? Eu vou fazer aquele tamanho de 15, que é o que eu corto os meus cilindros aqui do lado esquerdo e eu vou porcioná-los ele aqui do lado direito. Vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem o passo a passo. Então, aqui, ó, vou pegar minha massa, vou fazer os cilindros aqui, ó, do lado esquerdo, como eu falei. Não precisa untar a placa, ó, apertei, igual a gente faz o brigadeiro. Só que é muito mais fácil, porque a massa é muito mais firme, ó. E a mesma dica que eu faço com o brigadeiro, eu uso também para o nhoque. Faz todos os cilindros, depois só vem porcionando, tá? Pessoal, desculpem os barulhos de fundo, mas o prédio estava cheio de criança, era final de semana e mesmo assim ainda estamos de férias. Então, tanto a minha casa, que fica bem aqui nos fundos do prédio, estava cheio de criança, com meus filhos, quanto temos várias crianças nos prédios. Então, muitos vídeos meus vai ter crianças de fundo gritando, que é super normal, tá? Olhem só como é que ficou, ó, tudo prontinho para a segunda parte que a gente vai ver agora. Agora, vamos porcionar, tá? Vamos colocar aqui, ó, do lado direito os nossos cilindros. Eles não grudam, então, ó, pode colocar assim até 4 fileirinhas. Vou fechar e eu só vou cortar, tá? Puxar um pouquinho pra frente e já porcionou, ó, como eles saem. Todos já no formatinho
de nhoque. Ó, perfeito. Vou fazer todos pra vocês verem como é que fica, tá? Esses aqui, ó, que estão fora do padrão, você pode usar também, ou junta e a gente faz de novo no final, igual a gente faz com o brigadeiro. Tá pronto! E esse daqui foi o nosso resultado final do nosso nhoque de batata doce. Vocês podem adaptar para a receita que vocês estão acostumados. Pode ser do nhoque tradicional de batata, pode ser o nhoque de mandioquinha, enfim, fica a critério de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Armazenamento, como eu já falei para vocês, pode ser congelado, então é super versátil, pode guardar na geladeira. Eles não grudam entre si, tá? Eles já estão cozidos, então na minha experiência, ele fica perfeito. Você faz o molho, joga nele, dá uma aquecidinha no forno ou no micro-ondas e ele já tá perfeito para vocês fazerem a degustação, tá bom? Então ele não precisa aquele negocinho que a gente tem que fazer de ferver a água, colocar um por um, esperar subir para cozinhar um por um. Não há essa necessidade, tá? E eu aconselho também na parte do congelamento vocês passarem um pouquinho de óleo em volta deles, tá? Não é obrigatório, fica opcional, mas eu particularmente prefiro, tá? Passa um pouquinho de um azeite, pode ser óleo de soja também, fica a critério de vocês. Passa um pouquinho com as mãos aqui neles e vai colocando, porcionando em saquinhos de congelamento e pode congelar. Para descongelar, aquele processo que todo mundo já conhece, é igual da maioria dos produtos congelados, descongela na geladeira, depois passa para temperatura ambiente, tá bom? Espero que vocês gostem, compartilhe o vídeo, ativa o sininho do nosso canal, que logo vai ter muito mais receitas que dá para fazer com a placa, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo, um grande beijo e muito obrigado a quem está aqui conosco assistindo.